Boa noite, amados irmãos da IPB da Graça. Hoje é quarta-feira, dia do nosso estudo bíblico, e Deus ele quer falar aos nossos corações. Deus ele quer mover os nossos corações ao entendimento da tua palavra. Que Deus possa iluminar a vida de cada família, que Deus possa iluminar os nossos corações, as nossas mentes, para que o nome dele seja engrandecido, para que toda honra e toda glória seja dada a ele. E eu convido os irmãos para poder abrirem as suas Bíblias, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 17, onde a palavra do nosso Deus nos diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelo da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além deles, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus possa falar aos nossos corações, que Deus possa nos mostrar a verdade na tua palavra e que nós possamos crescer para a honra, glória e louvor do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que tem poder para poder salvar e ressuscitar e nos dar vida eterna. O tema que nós vamos estudar hoje é o seguinte: a quem você serve? Nunca houve período, tempo, época em que a palavra de Deus está sendo tão banalizada como nos dias de hoje, no século 21. O homem, ele quer seguir o seu próprio coração, ele quer olhar para si mesmo e muitas vezes ele deixa de a glória ser dada a Deus. Toda a glória é dele. Tudo é por causa dele e é para ele. Então, a quem você serve? A natureza pecaminosa ou pecadora do homem sempre busca seguir líderes carismáticos, principalmente os que buscam agradar a homens e acabam distorcendo a verdade para agradar seus ouvintes. Por que ouvintes? Por que ouvintes? Porque os ouvintes são aqueles que apenas ouvem, mas não praticam a verdade. A palavra é a verdade. E o apóstolo Paulo estava, depois de elogiar a igreja de Corinto, exortando-a para que os crentes de lá, tirassem os olhos daquilo que era carnal e voltassem aos seus olhos para Deus. Para que deixasse de olhar para homens e para aqueles que eram pregadores da palavra de Deus, para olhar para Deus, aquele que tinha o poder de ressuscitar mortos, o poder de dar vida eterna. Hoje, no século em que vivemos, existem muitos seguidores de homens, sendo que, na verdade, a igreja foi instituída por Jesus Cristo para que todos seguissem os seus passos e suas palavras e seus mandamentos. Meus irmãos, a igreja foi instituída por Deus para que todos pudessem seguir o Mestre, seguir a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Hoje nós vemos muitos
né, seguidores de homens. Muitos estão sendo carregados, estão sendo arrastados, né, estão sendo levados, né, para, né, a perdição. Muitos estão sendo levados para o inferno por causa de palavras brandas, palavras doces, mas palavras que não são a verdade, palavras que não vão levar, né, ninguém para o céu, para a nova Jerusalém que Jesus foi criar para nós. Então hoje nós estamos vivendo dias em que a palavra de Deus, ela está sendo pregada para agradar homens. E na verdade, a palavra de Deus, ela não veio para agradar a homens. A palavra de Deus, ela foi instituída, né, escrita por homens santos de Deus para que a palavra fosse, né, colocada no coração do homem e que também fosse palavra de vida eterna, que essa palavra fosse fogo consumidor do pecado, para que houvesse mudança, para que houvesse transformação, para que houvesse uma nova vida, né, por causa da palavra de Deus. Seguir a verdade é difícil, a verdade dói, mas junto com a verdade vem o amor de Deus, né? Vem seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia e o convite ao arrependimento. Então a palavra de Deus, ela é como se fosse, né, uma alavanca, né, que Deus deixou para poder nos impulsionar, ou para nos pegar e levar, ou lançar, né, para nos lançar, né, a viver uma nova vida por causa dos incentivos e por causa das promessas que Deus fez através da tua palavra à humanidade, ao pecador. Então, meus irmãos, seguir a verdade é difícil. Não é fácil seguir a verdade, seguir os passos de Jesus, né? Seguir a verdade dói, mas junto, né, com ela vem o amor de Deus e o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia e o convite ao arrependimento, o convite à mudança de vida, né? Transformação, né? Então Jesus, ele não quer só nos salvar, mas ele quer nos moldar, né? Ele quer nos transformar, ele quer que nós venhamos a ser santos porque ele é santo. Paulo convida os crentes aqui na carta de Corinto, e os crentes de Corinto, né? Então Paulo convida os crentes de Corinto a deixarem a visão humana e buscarem aquilo que vem, né? Que vem verdadeiramente a valorizar, né? A valorizar a nova vida que nós temos com Cristo. Ou também a valorizar aquilo, né, que verdadeiramente tem valor. Nós precisamos de valorizar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olhar para Ele, né, e deixar de olhar para os pregadores da palavra. Meus irmãos, nós devemos e precisamos, né, de voltar ao primeiro amor e de entender que o verdadeiro pastor, o Senhor, né, Salvador e Deus das nossas vidas, é Ele que é a palavra. Ele é que é aquele que salva, que ressuscita, que transforma, que molda, que muda a vida do pecador. E não é aquele que está transmitindo a palavra. Nós somos apenas, né, servos, usados por Deus, ou vasos vazios que são cheios por Deus para poder anunciar as boas novas. E era isso que Paulo queria demonstrar, que Paulo queria ensinar à igreja de Corinto. Vocês estão tendo dissensões, confusões, divisões por causa, né, de nomes humanos. Ah, porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas,
e muitos discutindo porque os seus corações estavam, né, ligados, né, aos pregadores da palavra, aqueles que anunciavam a palavra, e os seus corações não estavam, né, ligados intimamente, né, espiritualmente, à própria palavra que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a palavra, ele que é o pastor da igreja, ele é aquele que anuncia, né, o juízo, aquele que anuncia a justiça sobre as nossas vidas. Né? Olhar para Cristo Jesus, né, é que faz diferença nas nossas vidas. Né? Precisamos deixar de olhar para os homens e olhar para Cristo Jesus, porque Ele é o verdadeiro Senhor da igreja, Ele é o pastor da igreja. A igreja de Corinto era uma igreja rica na palavra, no conhecimento e na capacitação dos dons. Né? Então, lá no versículo 5, fala sobre isso. Né? Já pensou que maravilha? A igreja tinha, né? Olha só, conhecimento da palavra, tinha capacitação, né, que Deus dava para poder anunciar a palavra, né? Tinha, né, dons, tinha todos os recursos para realizar a obra de Deus. Então era uma igreja muito abençoada, né, meus irmãos? Já pensou que maravilha? Uma igreja cheia de dons, cheia de talento, cheia de pessoas capacitadas pelo Espírito Santo de Deus e que Deus, né, usava para a boa obra dele. Né? Que maravilha! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a nossa igreja continue essa boa obra, que a IPB da Graça continue sendo um vaso de honra nas mãos de Deus, um vaso de bênçãos na mão de Deus e que continue contribuindo para o crescimento, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo, meus irmãos, tudo isso deveria motivar a igreja a viver uma vida de santidade. A igreja de Corinto tinha tudo, né? E tudo que ela tinha, os dons, os talentos, né, e o Espírito Santo sobre as suas vidas deveriam levar ou motivar a igreja a uma vida de santidade, não uma vida de divisões, de contendas, vidas de intrigas, né? Então, na verdade, Deus havia dado para eles tudo aquilo que era necessário para que a igreja, né, fosse vitoriosa e, né, pudesse transparecer, pudesse levar a palavra de Deus e a salvação e a vida eterna àqueles que carecem, né, da palavra de Deus e da salvação de Deus. Nunca devemos tirar os olhos do Senhor e colocar os olhos, né, nos servos. Então, o pastor é servo, né, o presbítero é servo, o diácono é servo, a igreja é serva do Senhor, todos nós somos servos do Senhor. E o servo é aquele que serve a seu mestre. E o nosso mestre, meus irmãos, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o mestre, né? Jesus Cristo é o mestre. E todos os outros, não importa os do passado, não importa os da igreja primitiva, não importa, né, os que anunciaram as boas novas, o que importa é que todos nós, tanto do passado como agora do futuro, todos nós somos servos. Uma coisa que Deus tem ensinado para nós, e é maravilhoso dizer isso para nós da IPB da Graça, é que nós temos conhecido quem é o nosso Senhor. Então, meus irmãos, todos são servos. Só existe um mestre, um só pastor, um só Senhor, um só Salvador, que é Jesus Cristo, né? E uma coisa que a palavra de Deus nos ensina é que Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não divide sua glória. Hoje existem muitos homens pecadores que se dizem apóstolos, mestres, né?
Nós vemos muitos isso, né? Eu sou apóstolo da igreja tal. Eu sou o mestre, né, da divindade, né? Então, na verdade, nós vemos homens querendo roubar a glória de Deus, sendo que, na verdade, só existe um mestre, um só Senhor, um só Salvador, que é Jesus Cristo, né? Então, nós precisamos de entender que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, né? Uma coisa importante, meus irmãos, e uma coisa importante a todos os ouvintes: Deus não divide sua glória com ninguém. E ai daqueles que tentar usurpar sua glória, o inferno o espera. Hoje, muitos homens, eles querem estar na mídia, eles querem aparecer, eles querem, né, glória para si mesmo. Muitos distorcem a palavra de Deus. Muitos não praticam, né, o segundo e maior mandamento que Deus nos deixou e o nosso Salvador nos deixou, que é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas um dia, e esse dia vai chegar, que a justiça de Deus cairá sobre as nossas vidas, sobre a vida de todo aquele que prega a palavra, de todo aquele que tem a responsabilidade de levar esperança, de levar salvação, de levar vida eterna a todos aqueles que estão perdidos nos seus pecados e delitos. Uma boa noite a todos, que Deus derrame da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia sobre a amada Igreja IPB da Graça, e que nós continuemos a caminhar esse caminho tão maravilhoso que é de aprender, né, e de deixar Deus, né, se revelar através da tua palavra aos nossos corações e às nossas mentes. Que Deus nos dê sabedoria e que Deus possa fortalecer as nossas vidas para a honra, glória e louvor dele mesmo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado por esse dia, pela palavra do Senhor, que nós possamos ter aprendido, ó Deus, que nós servimos ao único Deus e ao único Senhor e ao único Mestre, que é Jesus Cristo, o Salvador das nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.